Estamos aqui para falar de reforma ortográfica e dos impactos que essa reforma tem sobre a nossa vida como falantes da língua portuguesa e sobre o Enem, que afeta a vida de todos os candidatos a uma vaga na universidade. Ok? Vamos falar inicialmente do que seja a ortografia, de qual é a importância da ortografia. É importante a gente perceber que a ortografia é uma convenção. Há uma combinação entre os falantes firmando aquilo que será o modelo a ser seguido por todos. Qual é a importância disso? Produzir uma base comum sobre a partir da qual os falantes poderão escrever, né, e se compreender uns aos outros. Na verdade, tem um dado aí importantíssimo. A ortografia, olha o que o nome diz, é algo que está afeto à modalidade escrita da língua. Né? Existem preceitos em torno da pronúncia adequada das palavras, mas quando nós falamos de ortografia, estamos falando da escrita e não da fala. Portanto, esse é um primeiro dado fundamental. Aquilo que a ortografia estabelece não afeta a fala. Portanto, é um erro imaginar que mudanças ortográficas afetarão o modo de falar dos usuários de língua portuguesa. Muito bem, então essa existência dessa convenção, dessa combinação, desse acerto que funciona, né, como um conhecimento partilhado entre os usuários para uniformizar uma expressão escrita é fundamental para garantir a inteligibilidade. Eu escrevo uma coisa, o outro compreende aquilo que eu escrevi. Por quê? Porque nós combinamos que uma vez que seja vista tal representação, isso significa tal palavra. A gente tem a noção de signo, sabe que o signo é convencional, né? E sabemos também que, por mais que ele muitas vezes venha culturalmente informado, tem de haver um partilhamento desta convenção para que a comunicação se processe adequadamente. E na escrita não é diferente, ok? Então, a importância da ortografia, dominar essa convenção, significa se tornar elegível a ser um parceiro de comunicação de qualquer outro falante da mesma língua, certo? E também se tornar apto a ler todos os documentos, todos os textos, todas as notícias, tudo que haja naquela língua, na modalidade escrita. Portanto, dominar a ortografia é uma forma de ter acesso à cultura, até porque há diferenças culturais que acabam, muitas vezes, imprimindo uma marca na ortografia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos que nenhuma língua, né, que seja falada em mais de uma localidade é homogênea. Quando eu falo mais de uma localidade, eu não estou falando necessariamente mais de um país, não. Na verdade, uma língua dentro de um país já apresenta pequenas variações e às vezes grandes variações também. Essa variabilidade linguística é inerente às línguas vivas. Por quê? Porque significa que os falantes adaptam a língua às suas necessidades, muitas vezes locais. E isso é fundamental, isso não é uma fraqueza da língua. Ao contrário, isso é uma fortaleza. É isso que garante que a língua vai continuar servindo de instrumento a essa população e atendendo às necessidades comunicativas desses falantes. Então a língua vai estar profundamente ligada à cultura. E a escrita, como é uma das expressões, uma das modalidades da língua, também vai estar afetada pela cultura. A fala e a escrita são duas dessas modalidades, como eu disse. A fala é aquela que, normalmente, dentro de uma naturalidade, é aquela em que a língua surge, ela emerge através da fala. E mais adiante poderá ou não se desenvolver a modalidade escrita. Quando falamos de ortografia, é sobre a escrita que nós estamos refletindo. E, por fim, nós vamos ver como é que a ortografia afeta as questões de mercado. Como assim de mercado? Nós temos
uma apresentação dos textos em língua portuguesa para um mercado editorial. E muitas vezes uma divergência ortográfica pode dificultar o acesso das comunidades falantes de língua portuguesa àqueles textos. Mas nós vamos discutir isso já já quando falarmos desse desacordo ortográfico.